Olá, sejam bem-vindos aqui ao Mental Chip, o lugar onde o conhecimento dobra a cada informação. No episódio de hoje, a gente continua nossa jornada por Uma Breve História do Tempo, do genial Stephen Hawking. O link para o livro, como sempre, está na descrição. E olha, se este conteúdo agregar algo para o seu dia, considere compartilhar com um colega. Sabe, essa pergunta que hoje é o centro da cosmologia vai contra uma ideia que durou milênios. A gente se acostumou a pensar num cosmos imutável, sabe? Quase como se fosse uma verdade eterna, um conforto. Mas lá no comecinho do século XX, a ciência começou a achar umas pistas de que a realidade, a realidade era muito mais dinâmica do que se imaginava. E a primeira pista de que a nossa visão do cosmos estava, digamos, um pouco errada, ela não veio de um telescópio, não. Veio da matemática pura. Para a gente entender essa verdadeira revolução, a gente precisa primeiro olhar para a visão que dominava tudo. Uma visão que até o próprio Albert Einstein defendia no começo da carreira dele. Essa crença era tão, mas tão forte, que quando Einstein criou a teoria da relatividade geral em 1915, as equações dele mesmo indicavam que a gravidade ia fazer o universo todo desabar sobre si mesmo. Para evitar isso e manter o modelo estático que ele acreditava, ele inventou um termo, a tal da constante cosmológica. Era tipo uma gambiarra matemática, uma forcinha antigravidade para deixar tudo em equilíbrio, porque na cabeça dele, o cosmos tinha que ser assim, parado. Só que aí, em 1922, um jovem matemático russo, Alexander Friedmann, resolveu levar a teoria de Einstein a sério, sem nenhuma modificação. Ele aplicou as equações ao universo inteiro e, bom, descobriu um segredo gigantesco escondido ali na matemática. Friedmann mostrou que a relatividade geral, na sua forma mais pura, simplesmente não permitia um universo parado. O cosmos inteiro precisava estar em movimento. A conclusão era tão radical que o próprio Einstein, no início, rejeitou a ideia. Ele achou que Friedmann tinha errado nos cálculos. Mas a matemática não mente. E o que era só um cálculo no papel, logo ia se tornar uma observação concreta. Ok, a matemática do Friedmann era usada, mas ainda era só teoria, certo? A prova final, a prova concreta, viria de um dos maiores instrumentos da época, apontado para as estrelas por um astrônomo americano chamado Edwin Hubble. Então, nos anos 20, o Hubble não só provou que a nossa Via Láctea não estava sozinha no universo, mas que existiam incontáveis outras galáxias. E foi analisando a luz que vinha dessas galáxias distantes que ele encontrou um padrão, o padrão que provaria de uma vez por todas que Friedmann estava certo o tempo todo. Esse fenômeno é basicamente o efeito Doppler, só que para luz. Sabe o som de uma ambulância? Fica mais agudo quando ela se aproxima e mais grave quando se afasta? Com a luz é parecido. A luz de uma galáxia fica mais avermelhada à medida que ela se afasta da gente. E o Hubble descobriu que praticamente todas as galáxias mostravam esse desvio para o vermelho. Elas estavam fugindo de nós. Em 1929, Hubble publicou a descoberta que mudou tudo. Ele não só confirmou que as galáxias estavam se afastando, mas encontrou uma relação matemática linda e surpreendente. Quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela se afasta da gente. Essa é a grande lei da expansão cósmica. E pronto, tava aí. A expansão cósmica deixou de ser uma ideia maluca da matemática para se tornar um fato, algo que a gente podia ver e medir. O universo não era mais um palco estático e imutável. Ele estava crescendo, se esticando, num processo de mudança constante. E essa descoberta mudou para sempre a nossa forma de pensar sobre a origem e o futuro do cosmos. Mas essa descoberta da expansão não só revelou como o cosmos se move, ela também, de quebra, resolveu um enigma que quebrava a cabeça dos pensadores há séculos. O mistério conhecido como paradoxo de Olbers. Esse é o paradoxo. Pensa bem, a lógica é simples. Se o universo fosse infinito, tanto em tamanho quanto em idade, e cheio de estrelas por todo lado, para qualquer lugar que a gente olhasse no céu, a nossa visão ia acabar batendo na superfície de uma estrela, certo? O céu à noite deveria ser tão claro e brilhante quanto o sol. Mas, claramente não é. Por quê? E a resposta é de arrepiar. O ponto crucial é esse. A escuridão que a gente vê entre as estrelas é, na verdade, uma prova do nascimento do universo. Quando a gente olha para o céu, não estamos vendo como ele é agora. Estamos vendo o passado, como ele era há milhões ou até bilhões de anos. O escuro da noite, no fundo, é um eco do começo de tudo. A expansão do universo leva a gente a uma conclusão lógica que é simplesmente impressionante. Se a gente está assistindo ao filme do universo e tudo está se afastando, o que acontece se a gente apertar o botão de rebobinar?
Se a gente segue essa lógica e volta no tempo, a gente chega num momento, ali entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, em que toda a matéria, toda a energia e o próprio espaço estavam comprimidos numa única região, com uma densidade e uma temperatura que a gente nem consegue imaginar. Esse ponto inicial tem um nome, a singularidade inicial. É o momento zero, um ponto onde a densidade e a temperatura são teoricamente infinitas. E as leis da física que a gente conhece simplesmente quebram, elas não funcionam mais. Antes disso, o próprio conceito de tempo nem fazia sentido. E aqui tem um ponto super importante para a gente entender. O Big Bang não foi uma explosão de coisas dentro do espaço. Foi surgimento do próprio tecido da realidade. O espaço que contém tudo e o tempo que permite que as coisas aconteçam nasceram naquele instante. Então vamos juntar todas as peças. O que tudo isso significa para a gente? Essa jornada toda, de uma falha matemática a uma prova nos céus, nos dá uma visão completamente nova do universo em que a gente vive. A mensagem central aqui é que o universo não é uma coisa parada, não é um objeto. Ele é um processo, uma história que está se desenrolando. As galáxias se afastam, o espaço se estica, a energia se transforma. Nós fazemos parte de um processo dinâmico que começou há bilhões de anos e continua acontecendo agora nesse exato momento. Essa descoberta da expansão finalmente trouxe a pergunta sobre a nossa origem para o campo da ciência. De repente, o universo não era só um palco eterno e sem história, ele se tornou uma narrativa, com um começo bem claro e que continua a ser escrita até hoje. E na nossa próxima análise, vamos mergulhar de cabeça na linha do tempo do cosmos. A gente vai explorar o Big Bang em si, a radiação cósmica de fundo e os primeiríssimos instantes que definiram tudo o que existe. Teremos também um material especial para ajudar a visualizar o universo primordial. Vai ser como uma viagem para os primeiros segundos da criação. Este material foi gerado com apoio de inteligência artificial e adaptado aqui no Mental Chip. Para uma compreensão ainda melhor, a leitura da obra que está no link da descrição é sempre recomendada.